Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o advogado Alberto Zacarias Toron. Ele é um dos principais criminalistas do Brasil e atua no processo do Mensalão, é defensor do ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. Boa noite, doutor Toron. Boa noite, Kennedy. Obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Prazer para mim. E eu queria começar falando um pouco da sua história pessoal. O senhor está aí com 53 anos, nasceu em 5 de março de 59, em São Paulo. Cresceu onde em São Paulo, doutor Toron? Quais são as suas memórias da infância em São Paulo? Eu estudei no Colégio Judaico, no Bom Retiro. Meu pai era um desses imigrantes judeus, grego, veio depois da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe brasileira, filha de sírios. Então deu essa mistura bem brasileira, bem boa. Eu estudei no Colégio Judaico, eu morava no centro da cidade, numa esquina de uma rua com a São João. Então eu, quando pequeno, vi cerco de polícia para pegar o que se chamava na época de terrorista, não é? Vi muita prostituta apanhar de polícia, briga de menor, vi um pouco de... Esse foi um ambiente que gerou o criminalista, digamos assim, não é? Daquilo já lhe atraiu? Muito. Há uma outra versão sobre isso, mais psicanalítica, mas eu conto outro dia. Não, tem que contar depois agora. Eu fui morar em Gianópolis, não é? A partir dos meus 14 anos, e ali fiquei, estudei no Colégio Rio Branco, depois entrei na PUC, fui diretor do DCE, clandestino ainda em 78, uma chapa Libilu, Convergência Socialista. Fui delegado da minha escola no Congresso de Reconstrução da UNE em Salvador. Era trotskista, então? Não era, mas foi uma aliança que se fez aí, num grupo que era encabeçado pelo nosso ministro da Justiça hoje, José Eduardo Martins Cardoso, grande figura, líder estudantil, era um aluno exemplar, foi o melhor aluno em todas as matérias. Foi professor na PUC também, como o senhor? Eu também, não é isso? Mas ele já era uma figura de destaque ao tempo em que nós estudávamos, porque ele tinha uma militância e, ao mesmo tempo, ele era o melhor aluno em todas as... Aplicadíssimo. Aplicadíssimo, inteligentíssimo, era um aluno assim modelar. Bom, eu acabei a faculdade, comecei o meu mestrado, depois eu fiz o doutorado, comecei na PUC, depois saí e fui para a USP. Eu fiz o meu trabalho de mestrado na USP, apresentei minha dissertação, depois a minha tese de doutorado na USP também. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes no governo Covas, saudoso engenheiro Mário Covas. Fui presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, conselheiro federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e diretor do Conselho Federal, entre outras muitas coisas. E além de uma longa carreira de criminalista, Sim. Bom, criminalista muito boa, esses são cargos. Agora, eu sempre advoguei, os meus primeiros 5 anos trabalhei com um grande advogado, Márcio Tomás Bastos, onde eu aprendi muita coisa, uma figura que eu reputo fenomenal, excelente no trato, aprendi muita coisa com ele, não apenas no direito e no advogar, mas como exemplo de vida, sem dúvida nenhuma. Doutor Toron, por que o senhor escolheu a carreira do direito? O senhor falou dessa explicação meio psicanalítica, mas o que o motivou? Eu dei uma explicação sociológica, né, por lugar em que eu cresci, mas há uma explicação psicanalítica, meio de cordel, mas que pode valer. Eu era mais velho que o meu irmão, brigava com ele, mais velho batia, meu pai me batia e eu cresci me defendendo. Então, acho que por aí nasceu o advogado de defesa, não é? Você sempre está argumentando com o seu pai. Sempre. Meu pai é grego, bravo, tal. Severo? Muito, muito severo. O que o senhor gosta de fazer nas horas vagas, doutor Toron? Tem algum hobby? Olha, eu gosto muito de navegar. Eu tenho um barco, eu tenho uma casa em Paraty e gosto muito de navegar. Como hobby, o que mais me acalma, mais me tranquiliza é navegar. Eu durmo às vezes no barco, viajo com a minha família. Encontra tempo para ir para Paraty? Hoje não, hoje eu estou em campanha, né, por conta da OAB e não tenho esse tempo. Mesmo porque os casos também me ocupam muito, mas quando eu tenho uma oportunidade de descansar, o meu lugar preferido é Paraty, navegar, vou para Ilha Grande e é o que eu mais gosto de fazer. Gosto também de fazer churrasco, uma coisa que adoro, e tomando uma pinguinha também, que dá uma relaxada. Que ótimo. Doutor Toron, cuida da saúde, faz exercício físico, tem alguma restrição alimentar? Faço e eu acho que é uma condição de vida você se exercitar, porque nós trabalhamos muito com a cabeça, as tensões são muito grandes e acho essencial, pelo menos 3 vezes por semana, quando dá, eu faço ginástica, corro, levanto um pouco de peso, essencial para proteger as articulações. Não tenho restrições alimentares, mas evito tomar leite, por exemplo, porque me causa uma conversa com o estômago, com leite, não é boa. Embora eu goste muito de leite, não é?
Mas, enfim, evito o leite. No mais, eu como de tudo. Sou um bom garçom. Boa, doutor Toron. E gosto de doce. E é santista também, não é isso? Santista. Isso é uma maravilha. Estamos mais ou menos no campeonato, mas vamos recuperar, chegar no G4 lá. E o ano que vem o Muricy já falou que vamos estar bem. Se Deus quiser. Vamos falar de mensalão. O senhor, como falou, foi estagiário de um grande criminalista. Hoje o senhor é um grande advogado também nessa área penal. Advoga no processo do mensalão para o João Paulo Cunha, que é o ex-presidente da Câmara, que foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Só fazer um parênteses, que no caso da lavagem de dinheiro, nós tivemos 5 votos para absolvê-lo e isso possibilitará a interposição de um novo recurso, que tecnicamente se chama embargos infringentes, e isso lhe dará direito, no ponto específico da lavagem, a um novo julgamento. Nós sabemos que há uma discussão sobre se esta regra regimental que prevê os embargos infringentes está ou não em vigor. Eu sou partidário do ponto de vista que sim, está em vigor. Porque está previsto no regimento do Supremo que pode-se apresentar um embargo infringente. Exatamente. Agora, há uma legislação que diz que não poderia... Eu posso explicar isso de uma maneira muito simples e fácil. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi recebido pela Constituição e nele há a previsão de que quando um réu, numa ação penal originária que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, tenha 4 votos absolutórios, bastam 4 votos, ele tem direito a um novo julgamento a respeito deste tema. Muito bem. Veio, posteriormente, em 1990, a Lei 8.038. Sim. Esta lei não contemplou este recurso. A grande pergunta é, esta lei teria revogado tacitamente a regra regimental? A resposta que se há de dar é muito clara, não. Esta lei não previu os embargos declaratórios, mas os embargos declaratórios continuam sendo aplicáveis, uma vez que eles estão previstos na legislação comum e também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, você acha que está valendo? Não só está valendo, como eu agregaria um argumento a mais muito importante. Certas ações do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a edificação de uma súmula vinculante, elas pressupõem um quórum mínimo. Se você não tiver um placar de 9-3, não se edita uma súmula vinculante. A súmula vinculante que o doutor Toron está falando é quando uma decisão do Supremo é tomada e ela serve de base para as outras instâncias e as outras instâncias têm que acompanhar a decisão do Supremo. Não podem decidir diferente, não é isso? Exatamente. Só para a gente, mas vamos voltar aos embargos infringentes. Então, não é anormal que, em certos casos, se exija um quórum qualificado para que a decisão seja considerada válida. E isso, mais do que nunca, deve ocorrer no Supremo Tribunal Federal, quando a decisão é apertada e, sobretudo, porque nós só temos uma única instância. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, e isso quem disse... É uma forma de dar um duplo grau de jurisdição? É uma forma de evitar o erro. Não seria um duplo grau de jurisdição, porque está na mesma instância. É o mesmo grau. Mas é um segundo julgamento. Mas é, como disse o ministro Celso de Mello, uma maneira de se evitar, de se minimizar as possibilidades de erro. Então, na questão, só para a gente deixar claro para o telespectador, na questão de lavagem de dinheiro, o João Paulo tem 5 votos pela absolvição dele. O doutor Toron está dizendo que vai apresentar embargos infringentes e o que, se o Supremo acatar, resultará num novo julgamento desse crime, dessa acusação. Exato. E lembraria também que num dos peculatos ele foi absolvido, também pelo placar apertado de 6-5, mas foi absolvido. Remanesceram, portanto, como firmes, por enquanto, as condenações pela prática de corrupção, por ter recebido 50 mil reais, e, de outro lado, um dos peculatos que diz respeito à contratação da agência de publicidade SMPIB. Doutor Toron, agora falando de uma coisa mais geral. O doutor Márcio Tomás Bastos esteve aqui nesse programa recentemente. Ele disse que esse julgamento do Supremo inaugura uma nova fase de endurecimento na legislação penal brasileira, na jurisprudência brasileira. O senhor concorda com ele? O Supremo está sendo mais rigoroso no caso do mensalão do que ele foi em episódios recentes, como no episódio dos aloprados, do caseiro, ao julgar outros casos penais? Claro que a ação do mensalão ela é diferente, é um processo muito mais amplo. Mas está sendo mais rigoroso? É uma fase de endurecimento, doutor Toron? Eu diria que concordo com a frase do Márcio em termos.
realmente este julgamento tem contemplado posições muito mais duras do que, por exemplo, aquelas que foram tomadas no julgamento do presidente Collor, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, concordo neste ponto irrestritamente com o que disse esse grande advogado, querido amigo Márcio Tomás Bastos. Discordo, porém, em parte por outra razão. Há um ditado em inglês que diz o seguinte: hard cases make bad law. Casos difíceis costumam fazer jurisprudência ruim. E essa jurisprudência ruim dos casos difíceis acabam não se propagando tanto, e isso é que eu espero, acabam não se propagando tanto. Então veja você o seguinte, pode acontecer de que neste julgamento, por conta da grande evidência que ele ganhou, não é? Virou um julgamento assim estrepitoso, não é? Todo mundo enfocando, o Supremo Tribunal Federal tem endurecido muito. Pode ser que em outro caso ele venha julgar discrepando dessa jurisprudência, que eu diria é uma jurisprudência anômala. Mas aí não é um erro do Supremo, então ele não está saindo de um caminho natural? No meu modo de ver, sim, está saindo de um caminho natural. E por que, doutor, não está saindo? Olha, é difícil dizer. Uma coisa que me parece, toda vez que a imprensa começa a dizer não vai dar em nada, vai dar em pizza, isso como que chama, como que instiga o próprio Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro órgão judicante a mostrar, olha, vai dar sim, e é o que o Supremo está mostrando, que vai dar. Agora, quando já se esboçam várias condenações, algumas vozes se erguem para dizer o seguinte, olha, vão ser condenados, mas cadeia para ninguém. E aí virão penas altas para mostrar que nós teremos condenações e cadeias. Pelo que a gente está vendo ali, a chance de cadeia é muito alta, pela dureza com que ele, não muito. é isso? Veja, vamos pegar um juiz que vai deixar saudades a todos nós advogados e a própria magistratura, que é o ministro Peluso. O ministro Peluso aplicou... Pena mínima, né? Não aplicou pena mínima, não. Ele já aplicou uma pena 50% mais alto do que a mínima. Ele aplicava a mínima e ele dava um agravante, é isso que ele fazia? Não. Ele foi direto na... Ele foi direto na pena base, nós sabemos que... A pena base, é isso. Nós sabemos que para se fixar uma pena, o juiz percorre 3 fases, é o chamado método trifásico, não é? Explica para a gente, doutor. Num primeiro momento, o juiz vai levar em conta as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do agente, as consequências do crime, as consequências para a vítima e outras tantas ali previstas, não é? Depois, num segundo momento, o juiz verificará se há agravantes ou atenuantes. E num terceiro momento, o juiz verificará se há causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Sim. Então, no caso do ministro Peluso, que foi o único a fixar penas por enquanto, ele, para o crime de corrupção, cuja pena mínima é de 2 anos, ele já a fixou em 3 anos. Para o crime de peculato, cuja pena mínima também é de 2 anos, ele também colocou o patamar de 3 anos. Então, nós vemos que foi aumentado 50%. Segundo o ministro Peluso, isso se deve ao fato de que as consequências do crime foram extremamente graves, extremamente danosas para a imagem do parlamento. E por isso ele elevou a pena nesse patamar, que é muito elevado, considerando-se que se trata de um réu primário e sem antecedente algum. O réu primário é que nunca foi condenado antes pela justiça, exatamente, não é isso? Exatamente. Doutor, mas o senhor está falando isso, veja, o Supremo... me permite, Ked, claro. Pedindo desculpas a você, Diga. Só com essas 2 penas, porque ele condenou o deputado João Paulo Cunha a apenas 2 crimes, nós já temos uma pena de 6 anos. 6 anos cujo cumprimento inicial é no regime semiaberto. Lembremos-nos que semiaberto é um eufemismo para semifechado, ou seja, já é um regime carcerário. Ele dorme na prisão, é isso? Dorme na prisão e trabalha fora, mas há um período de integração onde ele fica na cadeia. Isso é importante dizer, porque muita gente está dizendo aí que o ministro Joaquim Barbosa virá com penas de 8 anos no mínimo, o que me parece, com devido respeito, algo extremamente draconiano, com perdão da redundância. Explica para a gente já falou no programa aqui, até 4 anos de condenação pode se aplicar as chamadas penas substitutivas, o que não resulta,
por exemplo, no regime carcerário. No regime carcerário. Qualquer pena que for superior a 4 anos, você caminha para o regime semiaberto, e o fechado é a partir de quantos anos, doutor Toron? A partir de 8 anos, ou seja, acima de 8 anos, a pena será cumprida inicialmente no regime fechado. Eu considero isso um grande avanço na penologia brasileira. Por quê? Penas pequenas, elas naturalmente nos levam a acreditar que o crime não tem tanta gravidade. E por não ter tanta gravidade, não se recomenda o regime carcerário. Este é reservado para os casos de maior gravidade, sobretudo num país pobre como o nosso, que tem um déficit de escola, de hospitais. A prioridade, obviamente, não pode ser a construção de presídios, embora isso seja importante também. Mas, considerando-se a gravidade do crime numa pena até 4 anos, entendeu-se que é possível substituí-la pela pena alternativa ou, como você bem disse, a pena substitutiva. Se a pena for superior a 4 anos e não superior a 8, o regime aí será um intermediário, o regime semi-aberto. Acima de 8 anos, a pena será obrigatoriamente no regime inicial fechado. Agora, se o crime envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, o regime poderá ser a critério do juiz, desde logo, o inicial fechado. Já pode começar fechado. Se houver violência ou grave ameaça contra a pessoa. Doutor, o senhor falou aí que o senhor acha que esse julgamento, o Supremo foge de um curso natural e que talvez ele não... e depois o Supremo possa decidir diferente. Só que o Supremo, as decisões que ele toma, é uma sinalização de jurisprudência para STJ, os outros tribunais, primeira e segunda instância. Não há dúvida. Então, a doutora Janice Ascari, que é procuradora da República, teve nesse programa, e ela tem um entendimento de que essa decisão do Supremo, na verdade, ela é um marco numa luta contra a impunidade. Por quê? Porque há um argumento de que uma visão garantista em excesso possibilita a apresentação de recursos jurídicos em excesso que acabam adiando a apreciação final da acusação, e quando se aprecia já não pode mandar mais para a prisão porque se prescreveu aquele crime. Ou seja, que na verdade o que o Supremo está fazendo é um ajuste importante para acabar com a impunidade no Brasil. Olha, em primeiro lugar, não se acaba com a impunidade punindo-se inocentes. Então, isso é preciso deixar bem claro. Em segundo lugar, é preciso deixar bem claro também que, ao contrário do que se fala, no Brasil, no sistema processual brasileiro, não há uma infinidade de recursos. Muito pelo contrário. O que há, sim, é uma morosidade no julgamento. Então, muita gente fala, precisamos suprimir os recursos. Que recurso? De apelação? Que recurso? O recurso especial? Não existe embargo declaratório, do embargo declaratório, do embargo declaratório. Isso não acontece, Supremo Tribunal que julgue rapidamente, o Superior Tribunal de Justiça que julgue rapidamente. E essas instâncias estão melhorando, eu diria, no que diz com a agilidade no julgamento. Isso é verdade. Eu tenho o maior respeito e diria mais, o maior carinho pela grande procuradora regional da República, que é a Janice Ascari, a considero uma amiga. Trabalhamos juntos num caso muito rumoroso, que é o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, de quem eu também fui advogado. Queria dizer que é uma pessoa, a doutora Janice, marcada por um comportamento ético exemplar, e tenho muito respeito por ela. Agora, essa ideia de que o Supremo dá um exemplo, e realmente existe isso, ele dá um exemplo. Agora, é preciso entender como se dá esse exemplo. Você não pode coisificar pessoas para dar um exemplo contra a impunidade. É preciso que as pessoas sejam julgadas com critérios de justiça que nós temos a partir dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a natureza das decisões do Supremo... Se o Supremo rompe com esses precedentes, nós temos uma enorme preocupação. Eu não acredito e não posso acreditar que o Supremo Tribunal Federal esteja rompendo com seus precedentes só para dar exemplos contra a impunidade. Há aí talvez uma mudança de mentalidade na direção de novos paradigmas. E isso sim é preocupante. Pode ser uma onda jurídica nova. Exatamente. Menos garantista, mais flexibilizadora, e nós vamos cair naquilo que disse o grande advogado Márcio Tomás Bastos, quando fala na preocupação com um novo momento da jurisprudência, menos garantista e muito mais ele flexibilizador. Ele vê até um risco de uma ameaça a direitos e garantias individuais. Pois eu também vejo. Pois eu também concordo irrestritamente com ele neste ponto.
Doutor Toron, me dá licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com Alberto Zacarias Toron.